Os temperamentos e a direção espiritual. Como eu gostaria que Nossa Senhora fizesse com que esse vídeo chegasse a muitos sacerdotes. Eu acredito que você pode me ajudar com isso e eu vou te falar o porquê que eu quero a sua ajuda. Todas as semanas, eu acho que você já escutou falar do Pequeno Rebanho, é um grupo privado meu que eu dou aula sobre vida espiritual, virtudes e tantos outros assuntos interessantes. Eu abordei um dia sobre a importância da direção espiritual, porque os grandes mestres da vida espiritual falam seriamente sobre isso. E o que eu vi ali? Eu vi um grande lamento de pessoas que não tinham diretores espirituais. E ao mesmo tempo me deu tristeza, dó, um misto de sentimentos. Por quê? Porque Santa Margarida Maria Alacoque, que tinha conversa direta com o coração de Jesus, como Santa Gema Galgani, o Padre Pio e tantos outros místicos, todos eles tinham direção espiritual. E o diretor espiritual, quando ele é virtuoso, quando ele é douto, quando ele é esclarecido, quando ele é santificado, ele ajuda a alma mesmo num processo de santificação pessoal. E ele tem essa graça de estado. E eu fiquei ali com dó, porque muitas almas não tinham isso. Eu falei, meu Deus do céu, se não for os bons livros, como dizia Dom Bosco, Santa Faustina, o que não será das almas? Né? Porque não é fácil ter uma vida espiritual, lutar com a carne, com o mundo, com o demônio. Mas assim, na verdade, eu quero trazer para vocês um testemunho do que aconteceu na minha vida. O meu diretor espiritual, ele se chama Padre Antônio, ele é membro do Instituto do Verbo Encarnado e é um homem de grande vida intelectual e gosta muito, muito, muito mesmo dos estudos dos 8 temperamentos. Tanto que ele escreveu um livro sobre isso, a gente tem aqui publicado na nossa editora. E o Padre Antônio, quando começou a conversar comigo, a gente estreitou os laços, né? Viramos amigos, e aí ele foi explicando a diferença entre os 4 e os 8 temperamentos. Foi ali onde eu achei o meu temperamento, que é o temperamento do nervoso, e por uma graça de Deus, ele começou a fazer a minha direção espiritual. Padre Antônio é tanto o meu diretor espiritual como da minha esposa, da Thaís. E aonde que eu quero chegar para vocês aqui? Um dia eu estava junto no seminário e eu acabei cometendo uma falta. Tá? Eu acabei fazendo uma coisa que não foi tão bacana e aí o Padre Antônio veio na correção comigo. Então, quer dizer, ele esperou todo mundo saísse de perto, no momento que eu estava meio que sozinho, ele me chamou de lado e assim, eu nunca mais esqueci disso. Por quê? Porque eu observei tudo o que ele fez. Primeira coisa, ele esperou passar todo mundo para não me expor diante das pessoas. Viu no momento em que tinha a oportunidade de chegar para mim, eu lembro bem, ele colocou a mão no peito assim, baixou a cabeça, com uma voz muito mansa e muito humilde, ele me passou uma correção e eu quero falar para você do fruto do que aconteceu naquilo. A correção dele foi cheia de mansidão, cheia de virtude, cheia de compreensão, como sabendo que aquilo era uma debilidade minha e uma debilidade do meu temperamento que eu ainda não tinha corrigido. E como meu diretor espiritual, querendo ver melhoria na minha vida comportamental, ele chegou e fez aquilo. Só que ele poderia ser ríspido, grosso, me dar uma baita de uma bronca e tal. E aí que eu entendi, quando eu comecei a estudar melhor os 8 temperamentos, da onde que o Padre Antônio, como ele aprendeu e a maneira com que ele utilizou aquela maneira de se comportar comigo. Então eu vou ler aqui, ó. O temperamento do nervoso. Ele está ensinando a atitude do educador. Então tem 8, é um desses. Não ser severo. Para o nervoso, a severidade equivale à incompreensão. Então, você dá muita brava, você é muito bravo, muito austero com ele, ele não está me compreendendo. A censura produz nele reações violentas e não contribui para a sua formação. Antes, não várias vezes, corre o risco de deprimi-lo ou de fazer desenvolver nele um complexo de inferioridade. Quem está dizendo isso daqui é o Padre Rossetti, né? É um escritor sobre direção espiritual maravilhoso. Nesse livro aqui sobre os temperamentos. Ele vai falar assim, evitar os meios violentos, usar ao invés os mais brandos e suaves, porém com continuidade. E aí eu fui percebendo, quando eu li isso daqui, tudo o que está descrito que um diretor espiritual deve fazer com o meu tipo de temperamento. Eu não vou dizer que ele deve ser assim com todos. Nem um papai que tem 5 filhos, ele deve educar da mesma maneira a todos. Mas se ele tiver a percepção do temperamento do seu filho e conseguir para cada um educar de uma maneira, o que ele faz? Ele ganha esta pessoa. Ele ajuda ela no caminho da virtude, ele ajuda ela no caminho da conversão, da santificação pessoal. Gente, isso daqui é maravilhoso. Por isso, às vezes a severidade pode também produzir ou acentuar no temperamento nervoso uma reação danosa, um sentimento de íntima satisfação, porque acaba por classificar o educador como alguém que não compreende.
Por isso nem sequer leva em conta a censura que se lhe fez, e envereda direito pelo seu próprio caminho. Então pode assim tornar-se um tipo original pelo simples gosto de resistir ou de distinguir. E ele vai falar aqui, ser muito delicado e sempre disposto a incentivar e ser otimista. Quando for o caso de adotar alguma medida odiosa, fazê-lo com grande delicadeza, fazer o nervoso compreender que tudo é para o seu bem. E convém, sobretudo, analisar-lhe a falta cometida e distinguindo a gravidade objetiva da intenção da vontade com o fim de desculpá-la. E terá ele agido por irreflexão ou inadvertência. Aí tem uma outra coisa aqui que é muito interessante, de uma maneira que o Padre Antônio me educa como diretor espiritual. Combater a inatividade. Conduzi-lo pouco a pouco ao esforço perseverante, porém pessoal, isto é, que saiba levar a cabo uma ação não só porque é mandado, mas sobretudo para desenvolver sua atividade pessoal. Por quê? Porque o nervoso ele é inativo, ele tem menos força física, ele é mais cansado. A emotividade faz com que ele tenha muitos projetos, mas fica no sonho. Né? Todos os comentaristas dos 4 temperamentos falam que o clima do nervoso é pensar, sonhar, mas às vezes ele não executa. E o que vale o sonho diante de uma execução? Quase nada. Absolutamente nada. Sonhar com uma coisa, eu quero sonhar amar a Deus, mas ama a Deus de fato, vai no Santíssimo Sacramento e reza, né? Então, o que acontece? O Padre Antônio, ele sempre foi um incentivador na minha vida de que eu fizesse exercício físico. Por quê? Porque eu já tenho diabetes e alguns outros problemas aqui, né, na minha vida, na minha saúde, como eu já comentei com vocês. Então, o Padre Antônio, ele é do temperamento sentimental. Ele também tem essa questão da inatividade, mas é muito forte. É um homem que faz exercício físico. E quando ele começou a falar para mim sobre o exercício físico, ele fala muito sobre o Papa São João Paulo II, porque o São João Paulo II é uma grande referência dentro do Instituto do Verbo Encarnado. Ele falava da vida dele como esportista e tal. E ele falou assim, olha, se a pessoa tiver virtudes e não deixar a vaidade dominar ela, é importante demais. Aí ele falava dos pilares, vida espiritual, esporte, cuidado da família, então sempre me levando para cima. E eu vou soltar um vídeo aqui para vocês, eu sou extremamente inativo, porque você me vê pelos vídeos, mas fora essa questão da inatividade, eu tenho 2 problemas de coluna, hernia de disco. O diabético é um ser humano cansado. Cara, às vezes eu falei, Deus, você me mandou algumas cruzinhas, né? Mas o que acontece? Eu vou na academia todo dia. Todo dia. Mesmo indo arrastado eu vou, mas eu faço por amor a Deus. Eu vou na academia porque eu tenho filhos, eu tenho família, eu preciso ser um provedor, eu preciso estar bem, eu preciso ser forte para cuidar da minha família. Ou seja, eu entendo a importância, mas a importância do Padre Antônio também na minha vida é muito legal. Por quê? Porque ele me anima a fazer essas coisas. Ou seja, um bom diretor espiritual, quando conhece os temperamentos, ele sabe agir. Agora imagina ele tem que ficar falando por um temperamento do colérico, que o cara acorda dando bom dia pro sol, ligar no 780 mil volts, vai dormir ainda tá com a bateria cheia. Cara, você não precisa ficar falando pro cara pra ele fazer esporte. Por quê? Porque é da natureza do cara ele querer ficar jogando bola o dia inteiro, fazendo esporte. Ele é forte, ele é muito ativo. Entendeu? Esse temperamento, o gozo da vida dele é fazer esporte, agora pro meu não. Então assim, vence essa debilidade. Vai conquistar mais saúde, para você servir melhor a Deus, para você servir melhor a sua esposa, para você fazer melhor o seu apostolado, para você cuidar melhor dos seus filhos. Agora, talvez um padre que não conheça isso vai achar que o cara é somente um preguiçoso, mas não é assim que funcionam as coisas. Então ele vai dizer aqui, apoiá-lo para que na ação conserve o ardor inicial e a regularidade rítmica. Então assim, o cara sabe que ele é inativo. Eu não vou só falar no início. Eu sei que eu tenho que ajudar ele sempre. Por quê? Porque ele pode começar bem, mas vai desistindo. Não, vamos lá pra cima, continua com o exercício, não para não, vamos lá, tal, entendeu? E tantas outras coisas, né? Agora veja bem, se a pessoa conhece isso, ela tende a ser um diretor espiritual bem melhor e ajudar melhor os seus dirigindo. Então, Padre Antônio, se o senhor ver esse vídeo, Deus abençoe, muito obrigado pelo dom da sua vida. E você que chegou até aqui comigo, aqui embaixo eu tenho um link aonde eu vou estar falando sobre a questão dos temperamentos. Vai ser dia 18, 19 e 20 de abril. Você vai aprender muita coisa sobre isso, sobre você e sobre os outros. Não perde essa oportunidade. É uma oportunidade de ouro que vai trazer benefícios incalculáveis para a sua vida e também ajudar você a resolver problemas, tá bom? Venha comigo, eu tô te esperando.